E aí galera, eu sou o Saúl, educador da frente de Ciências Humanas do Carol da Unidade Capão. Esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio falaremos um pouco sobre a democracia no Brasil. Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina! Em 2012 foi regulamentada a Lei das Cotas, que garante 50% das vagas em universidades públicas federais a alunos oriundos da escola pública. Já em 2014, depois de muitos investimentos em programas sociais como Bolsa Família, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. O que essas duas conquistas têm em comum é que vieram através de anos de luta da população para ter seus direitos básicos respeitados. Elas foram a representação do que é a democracia, a população e suas demandas formando as ações e políticas públicas adotadas pelo governo. É claro que essas conquistas estão muito longe de ser o suficiente. O Brasil continua sendo um país extremamente desigual, racista e machista. Mas elas foram pequenos passos para conquistas maiores. E conquistas maiores só poderão ser alcançadas por meio da ampliação da nossa participação no governo e em suas decisões. Aceitar menos que a democracia é aceitar que decisões sejam tomadas para nós sem levar em conta nossa participação, opiniões e necessidades. Se através dela já é difícil obter conquistas, imagina sem ela. Por isso, é importante defender a democracia e sua ampliação, sem aceitar nenhum passo para trás. A Andrea vai contar um pouco pra gente como se desenvolveu a democracia brasileira. No Brasil, a democracia começa no ano de 1889, com a Primeira República e a Constituição Republicana. Só que essa democracia não era bem o poder do povo, mas de uma parte dele. Para que pudesse votar, os cidadãos deveriam cumprir com alguns requisitos, como ser homem, ter mais de 21 anos e ser alfabetizado. O voto estava impedido para mulheres, analfabetos, pessoas em situação de rua e povos indígenas. Só que a maior parte da população era composta justamente por aqueles que não podiam votar. Então a democracia nesse período estava longe de representar um sistema político com participação popular. Em 1930, com a promessa de acabar com as injustiças cometidas ao longo da Primeira República, surge um movimento que tem Getúlio Vargas como líder, que toma o poder, representando assim a primeira ruptura democrática no Brasil. Entre 1930 e 1945, Getúlio governou e adotou medidas como a criação do Tribunal Eleitoral, que fiscaliza e delimita as ações eleitorais no país. Ele também é responsável pela consolidação das leis do trabalho, que garantiu algumas leis que deram mais segurança à classe trabalhadora. Além disso, Getúlio também ampliou o direito ao sufrágio, garantindo às mulheres que também pudessem votar. Parece contraditório que um ditador chegue ao poder e dê liberdade de voto para uma parcela da população, certo? E é. Porém, devemos lembrar que Getúlio, em 1930, havia prometido eleições em 2 anos, e isso não aconteceu. Devido a pressões internas, em 1945, Getúlio renuncia após um longo período sem eleições no país. A partir daí, começa o chamado Período Democrático Brasileiro, a primeira vez em que a ampla população tem o direito de escolher o seu presidente diretamente através do voto. Esse período se estende até 1963, e o Luiz vai contar um pouquinho pra gente que mudanças aconteceram por lá. Em 1964, João Goulart, conhecido como Jango, era o presidente em exercício. Ele defendia ideais trabalhistas e era ligado a movimentos que buscavam melhorar as condições dos trabalhadores. Os militares de extrema-direita estavam descontentes com as ações de Jango e, com a desculpa de defender o Brasil do comunismo e acabar com a corrupção, em 1964 deram um golpe para retirá-lo do governo e instaurar uma ditadura. Durante o período ditatorial de 1964 a 1985, o Brasil viveu momentos de terror. Foram decretados 17 atos institucionais, que são diplomas legais, decretos baixados pelo órgão executivo que não precisavam de aprovação das casas legislativas. Entre eles, o mais cruel entre todos, o AI-5, maior cerceador de direitos políticos e de liberdade de expressão e reunião, com a intenção de dificultar os movimentos de oposição e de luta armada, criado com o objetivo de derrubar o governo e restituir o regime democrático no país.
Direitos humanos foram violados, centenas de casos de torturas de opositores políticos foram registrados, perseguições, desaparecimentos, assassinatos e até mesmo ataques terroristas com a intenção de culpar opositores políticos foram praticados por parte dos militares que compunham o governo. A repressão policial atingiu níveis altíssimos e no quesito economia e desenvolvimento social, os estragos foram tamanhos que o país, ainda ao longo da década de 2000, buscavam quitar dívidas externas adquiridas no período de 1964 a 1985. Já sem o apoio popular que recebeu no ano do golpe, o regime militar enfrentava diversos movimentos de oposição popular de diversos setores da sociedade civil e de grêmios estudantis, fazendo com que o governo cedesse, pouco a pouco, às reivindicações populares. Em 1985, em eleição indireta no Congresso Nacional, foi escolhido o primeiro presidente civil em 21 anos, o que marcava o fim da ditadura militar e a volta da democracia. Foram 5 presidentes eleitos até o ano de 2016, data marcada por mais um golpe na estrutura democrática. Não que os outros presidentes tenham tido mandatos tranquilos, muito pelo contrário. Fernando Collor renunciou ao cargo em 1992 para fugir de um processo de impeachment por crime de responsabilidade, que veio tirar seus direitos políticos por 8 anos. Não é incomum, infelizmente, que no Brasil, deputados e senadores deem as cartas no jogo político. Desde a redemocratização do país e o surgimento de partidos políticos chamados de centrão, o poder presidencial foi sendo descentralizado, dando espaço para que membros das casas legislativas tivessem maior participação nas diretrizes do país. O que o autor Marcos Nobre, no livro Imobilismo em Movimento, caracteriza como presidencialismo de coalizão, que consiste no acordo entre executivo e legislativo para aprovação de projetos de lei, medidas provisórias, reformas e outros. O processo de impeachment não é uma medida antidemocrática. Pelo contrário, é uma via legal para a destituição de um presidente que não cumpre os requisitos necessários em uma república democrática e que, de certa forma, ameaça as estruturas sociais. Porém, o que ficou marcado no golpe de 2016 foi a forma como o impeachment foi estruturado, pautado numa questão fiscal julgada ilegal, mas que meses após a destituição da presidente, tais movimentos, ou pedaladas, como é chamado, passou a ser uma ferramenta legítima na Constituição. Isso só evidencia que o impeachment de Dilma foi um processo antidemocrático, um golpe, feito não por ela ter cometido crimes, mas por não servir aos interesses de deputados e senadores. Em 2018, com a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, os setores mais progressistas e aqueles que se preocupam com a defesa das instituições democráticas começam a alertar sobre as ameaças que a democracia iria sofrer a partir daquele momento. Jair Bolsonaro sempre foi um grande entusiasta da ditadura militar. Nos seus quase 30 anos de carreira política, ele vem defendendo e exaltando o período e os torturadores que perseguiam opositores naquela época. É importante ressaltar que, segundo o Comitê das Nações Unidas contra a Tortura, essa palavra, que é frequentemente relativizada, tratada como algo normal pelo presidente, na verdade significa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é direcionado a uma pessoa a fim de se obter algo em troca. E aí, entra um outro conceito ou instrumento muito importante e frequentemente utilizado pelo presidente, que é o chamado revisionismo histórico. O revisionismo histórico nada mais é do que uma prática em que se revisita um acontecimento passado, como a Segunda Guerra Mundial ou a ditadura militar brasileira, no caso do presidente, e se atribui a esse acontecimento coisas que não aconteceram para então justificar as crueldades que ali foram praticadas. Mas o que explicaria a eleição de alguém tão antidemocrático? Segundo o Latino Barômetro, o instituto de pesquisa que tem como objetivo analisar a opinião pública nos países da América Latina, em 2018 o Brasil estava entre os países em que a população era mais indiferente em relação à democracia. Enquanto 34% da população se declarava indiferente, ou seja, dizia tanto faz para a democracia, outros 14% eram favoráveis a regimes políticos mais autoritários. Em outro ponto importante e destacado pela historiadora Janice Teodoro da Silva é o da história das mentalidades. Segundo a Janice, mesmo que o sistema político mude rapidamente, as ideologias difundidas no período autoritário
permanece algum tempo na mentalidade de parte da população. Com isso, temos observado em recentes manifestações um apoio de uma parcela da população a este período autoritário e o desprezo pela vida do outro, ao realizarem protestos em frente a hospitais ou carregando caixões na Avenida Paulista, por exemplo. Além disso, boa parte desses manifestantes pedem o retorno do AI-5, ato institucional mais duro da ditadura e que foi responsável pelo fechamento dos poderes que equilibram o poder do presidente para o fim de proteger a democracia do autoritarismo. E aí, deu para entender um pouco a democracia brasileira e por que atualmente, mais do que nunca, é importante defendê-la? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que você pode sempre contar com o Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima!